E também tem aquele não músico que produz, né? As pessoas que vieram de outros cantos simplesmente acabaram por se tornar produtores porque é tanto fascínio pela música, conseguiu um emprego numa gravadora e foi galgando lá e daqui a pouco estava dentro do estúdio, curioso, ouvindo, né? Daqui a pouco estava produzindo. Demérito nenhum, o produtor não tem exatamente uma formação básica para ser, mas existe uma osmose, uma área de contato de todas as vertentes que doam profissionais para a produção, que todos têm, que é amor à música e saber lidar com estéticas, saber solidificar estéticas. Isso é fundamental, todos eles têm isso. Todos os que produzem e têm um bom resultado, tenham vindo de técnicos, tenham vindo de músicos, tenham sido artistas ou são artistas, todos têm aquele bloco osmótico que é comum a todos, que é o amor à música e a capacidade de manipular estéticas, consolidar estéticas. Existe também um compositor que produz, mas eu considero meio que um artista que produz, como Michael Sullivan, por exemplo. Gerente artístico, trabalhava com Miguel Plopsky, quando o Miguel Plopsky era a IR da RCA, ele era um dos gerentes artísticos que produzia discos ali também. Aí a gente entra naquele mérito, né? Ele é o compositor que produz ou o produtor que compõe? Tem que tomar muito cuidado para não esbarrar muito nisso. Por acaso, não por acaso, o Michael Sullivan é um grande compositor, mas há aqueles que acabam por ficar mais empenhados em colocar sua própria obra dentro do disco do artista do que propriamente produzir um bom disco, um repertório honesto, o melhor de todos. Acho estranho você produzir um disco e ter um monte de música sua lá. Só as músicas do produtor tenham sido legais. Hoje em dia a gente vê as produções de EPs, de singles e tal, parece samba enredo, né? Cinco autores. Porque existe uma outra forma de remunerar as pessoas. Como não existe mais venda física, as pessoas são remuneradas pelo que vem de streaming, pelo autoral e tal. Então tem que entrar na autoria da música, mesmo que não tenha feito o que exatamente décadas antes se chamava de composição, de autor, de ser autor daquela faixa. Simplesmente porque o cara deu uma ideia de riff, não sei o quê, que é uma coisa que o produtor fazia o tempo todo, o arranjador, e não assinava a autoria, agora os caras viram autores. Ok, sinal dos tempos, não é bom nem ruim, é o combinado. Então, assim, existe compositor que produz, existe, mas tem que ter cuidado ético para você não ficar chamando um compositor que vai te produzir, que é um bom produtor, mas vai querer botar um monte de música dele. Isto é, você que é intérprete, né? Você que é uma intérprete ou intérprete. O cantautor acaba por não ter tanto esse problema, porque ele tem lá aquele monte de canções que ele mesmo fez e fica mais fácil não ser lesado nesse tipo de espaço dentro do repertório. E assim, você tem que ter muito cuidado, tem que ter empatia. Vou dar um exemplo aqui, o Liminha. Pô, cara, meu Deus do céu, meu sonho é ter meu disco produzido pelo Liminha. Com certeza isso é um sonho. Mas você tem que conhecer o Liminha, não é só conhecer a obra dele. Conhecer, ver se o sangue vai bater. Às vezes não bate, cara, às vezes não bate. E aí é dormir com o inimigo. Vai trabalhar com um produtor que não se entrosa com você pessoalmente. Tem que ter a química. Se não tiver a química, é um problema. Um produtor também pode ser um cara que vem crescendo junto contigo. Você é um compositor que já tem uma galera que te acompanha, você é um cantor que já tem uma galera que te acompanha, e o baterista, o tecladista, é um cara que vai além da questão meramente de músico, ele lidera, ele sabe aglutinar as ideias, ele sabe deixar todo mundo contente, criar um clima legal, ele vê além da canção, ele vê o endereço da canção, ele vê para onde vai estar falando. Então, de repente, esse cara pode vir a ser seu produtor. Se você não tiver grana para bancar um produtor, aliás, como se paga um produtor? Complicado pagar um produtor, porque se você quiser um produtor, um Liminha da vida, o Liminha, o que ele cobra? Eu vou ficar 3 meses aqui com você. 3 meses da minha vida custa... Vou dar um chute, pelo amor de Deus. 60 mil reais. Tem 60 mil reais para pagar o Liminha? Não sei. Não sei se você tem. Se você tem, vai lá e paga. E também assim, o Liminha ou outro qualquer tarimbado não vai te produzir só porque você pagou para ele. Ele vai olhar o teu trabalho, que é o nome dele que também está ali. Ele vai ter que se sentir capaz de pegar você e jogar num andar de cima. Se ele não achar que pode fazer isso, ele não vai topar. Provavelmente, eu diria, não vai topar. Ele e qualquer outro estabelecido. Então, tem que ter também essa química. Não é só a grana, tem que ter a química. Se o único jeito de fazer um disco é você fazer tudo, beleza, faça tudo. Acho que vale a pena arriscar. Agora, é o ideal? Não é o ideal. O ideal é você ter um cara metade ali, o teu produtor, para tocar o teu projeto do jeito que você quer, sem você prender a tua energia, sem você prender o teu talento em funções que qualquer outra pessoa pode fazer.
E tem que ter empatia, conforme eu falei. Por exemplo, tive 2 casos interessantes. O Farofa Carioca estava sendo produzido por um grande amigo nosso, que nem está entre nós aqui, que é um cara ótimo, bom produtor, excepcional, mas o negócio não bateu. Até porque o Farofa Carioca era Seu Jorge, o Gabriel e mais 8, que eles colocavam um espaço democrático igual para todo mundo, o que, na minha maneira de ver, não estava correto. A democracia ali tinha que ser proporcional, na minha opinião. O Cabeça, Seu Jorge e Gabriel deveriam votar mais pesado do que o resto da banda. Mas, enfim, tinha um sonho democrático ali, e esse sonho democrático é que criou a crise. Chegou uma hora lá que a gente teve que, o estúdio e o Max quase que separar a briga. Tivemos que tirar esse produtor, que era uma pessoa querida, que, aliás, tinha facilitado a assinatura do contrato com a Universal, do Farofa Carioca. Na verdade, não colocamos ninguém. Eu e Max tocamos o projeto até o final, agora que eu me lembrei. E ficou assim. Teve um outro caso da Sandra de Sá, que no meio de um projeto antagonizou demais com o produtor que a gente tinha colocado, que era um grande produtor e que estava conduzindo a produção de uma maneira bacana, mas não tinha nada a ver com o que ela, Sandra, estava pensando. Ele estava certo, ela estava certa, não sei, só que não estava combinando. Então criou uma crise, tivemos que parar e colocar outro produtor, e esse outro produtor tocou o projeto até o final. Então, assim, remunerar um produtor não é uma coisa muito fácil, porque é um investimento muito grande se você quer uma pessoa estabelecida. Normalmente as gravadoras no passado, elas faziam o seguinte, elas davam 2% da vendagem, do percentual da vendagem do disco para o pagamento do produtor. E faziam um advance, ou seja, um adiantamento de royalties. O Mazola foi chamado para produzir um disco, falou assim, eu preciso de 50 mil para produzir esse disco, vou ficar 2 meses e meio aqui. Ok, dava 50 mil de adiantamento, ou seja, quando o disco vendia o suficiente para ter sido pago 50 mil ao Mazola, ele passava novamente a ganhar, senão ele só ganhava aquilo. Se o disco vendesse menos, prejuízo para a companhia. Já estava pago, porque ele precisava daquele dinheiro para viver, para pagar as contas, enfim. Era assim que funcionava. Hoje em dia está um tanto desbaratado, e tem acordos por debaixo dos panos, enfim. Mas é sempre uma necessidade, evidentemente, de pagar o produtor. Existe aquele que pode descobrir, você fala assim, caraca, descobri a mina de ouro, deixa que eu te produzo, não precisa pagar nada. Mas quando for conversar com uma gravadora, quando ele for levar o teu tape para uma gravadora, porque é um cara bem relacionado, conhece as pessoas, ou para um grande empresário, ele vai pegar o dinheiro dele de alguma forma ali. Vai ter o percentual na venda do teu disco, quando você assinar o contrato, ele vai ter 10% no contrato. De alguma forma, o produtor tem que ser remunerado, né? Porque não existe trabalhar de graça, é só relógio, né, minha gente? Então é isso, vamos falar rapidinho aqui de 2 produtores gigantes, para dar exemplo de casamentos bem-sucedidos. Vou pegar 2 gringos aqui, vamos pegar assim, simplesmente Beatles e Michael Jackson, né? São os 2 maiores, talvez até hoje, os maiores fenômenos do pop internacional. O Beatles tem o George Martin por trás, e o Michael Jackson não o tempo todo, mas tem o Quincy Jones por trás. Por que ele não tem o tempo todo? Porque o Quincy Jones pegou ali o Off the Wall, que foi um disco muito importante, um disco da maturação artística do Michael Jackson, que o Michael Jackson já vinha desde Jackson 5, depois ele veio para a carreira solo, que ele fez por muito tempo, ainda na Motown. Depois ele tinha um projeto paralelo, The Jacksons, que era uma espécie de sucessão do Jackson 5, e depois essa carreira solo, que foi muito bem articulada em termos fonográficos, pelo Quincy Jones. Ou seja, o Quincy Jones foi, entre aspas, chamado pelo Michael Jackson para trabalhar, fazer essa parceria gigante, que já foi gigante no Off the Wall e foi fenomênica no Thriller, o disco pop mais importante de todos os tempos. Então, o Quincy Jones é bacana. Antes, o Quincy Jones já tinha produzido até Frank Sinatra, então o bicho pega. O cara era gigante mesmo. Só que ele já era grande quando o Michael Jackson também era grande. Já o George Martin era gigante, era executivo de uma companhia e recebeu lá a visita de alguém falando assim, você não quer contratar os Beatles? Não ficou louco, mas sentiu que tinha coisa ali. Então, assim, os Beatles não estavam ainda. Eles chegaram na mão de George Martin, e George Martin, por isso que George Martin é muito vulgarmente chamado do quinto Beatle, porque ele fez toda a diferença dele. E as formações, tanto do George quanto do Quincy, são parecidas. São profissionais que vieram da música, não vieram da tecnologia, embora o George Martin tivesse mais afinidade com a tecnologia, talvez, do que o Quincy Jones, que também era um mago do som, digamos assim, mas assim, me parecia que ele era mais ligado à tecnologia, desenvolver experimentos. Isso coincidiu muito com aqueles anos 60, que era um caldeirão de ideias, todo mundo com muitas ideias, aqueles 4 talentosíssimos artistas, mas o George Martin talentoso e muito afim de dar chão para aquele engrandecimento, e foi o quinto Beatle. E o Quincy Jones,
do lado do Michael Jackson foi o cara que fez a diferença. Foi o cara que formatou, deu base para que o Michael Jackson virasse o rei do pop. Então vamos lá. Você precisa de um produtor? Então eu te fazer uma pergunta. Você é o Steve Wonder? Se não for, precisa.